Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus amigos, hoje é: quais são os sinais do fim dos tempos? Quais são os sinais do fim dos tempos? Bora lá, bem resumido para você, ok? Só algumas informações, passagem das escrituras, para que você possa ter uma ideia, uma noção melhor do que está acontecendo. Começamos por Mateus, os evangelhos, certo? Mateus 24, de 5 a 8. Se você for ler todo o Mateus 24 em diante, você tem a compreensão panorâmica, né? Você tem uma compreensão melhor, né? Mesmo que de forma resumida, porque existem outras passagens que falam também. Então, Mateus 24, de 5 a 8, nos dá algumas indicações importantes para que possamos discernir a aproximação do fim dos tempos. Um assunto tão falado, tão discutido, mas muitas das vezes pouco esclarecido. E eu quero tentar fazer isso agora para você, ok? Então, por que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos? Por que muitos farão isso? Justamente por ser os sinais dos fins. Então, um dos sinais dos fins será o aparecimento de homens, figuras, normalmente figuras religiosas, políticas, né, que trarão ou que virão trazendo essa notícia de que eles são o Messias, né, o Salvador da pátria, dizendo, ó, eu posso, eu que vou resolver. Então virão como um Messias, mas um falso Messias, né? Inclusive a nova era traz o seu Messias, que chama Matreia ou Maitreya. Depois você pode pesquisar aí no Google mesmo e você vai saber melhor do que eu estou falando, ok? Então, porque muitos virão em meu nome, muitos falsos profetas, né, virão em meu nome, no nome de quem? No nome de Cristo, no nome do Messias. O que eles vão fazer? Como são os últimos tempos, esses homens enganarão a muito. Preste atenção. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos é mister crer que já é o fim. Então, tudo isso vai estar acontecendo. Fome, guerras, terremotos, maremotos, tufões, furacões, enfim. E aí vai, as pestilências, o que nós estamos passando no momento, essa pandemia, tá bom? Também serve de alerta para os fins, para o começo dos fins, para o princípio das dores, ok? Então temos que estar firme com Jesus, tá? Então levantará reino contra reino, isso que eu acabei de dizer para você. Tudo isso vai estar acontecendo para que venha de fato a consumação. E nós cremos que nesse período haverá o arrebatamento. Então o arrebatamento da igreja será a qualquer momento, ela vai ser retirada da terra. Então a qualquer momento. Quando eu falo igreja, não é placa, não é denominações, não são religiões, nada disso, tá? A igreja do Senhor Jesus é para todos aqueles que nasceram de novo, é para todas aquelas pessoas que crerão e que creem que só Jesus é o Salvador, ok? Beleza aqui? Então, essas coisas vão estar acontecendo como princípios de dores. Você já viu, obviamente que sim, quando uma mulher engravida, no início da sua gravidez, ela começa a sentir alguns sintomas, ela começa a ter alguns sintomas, certo? Isso já no início de uma gravidez. E é comum isso acontecer. Então eu estou fazendo aqui uma comparação, tentando fazer paralelo, dando exemplos simples para que todos nós tenhamos aí uma base. Então tudo isso vai acontecer, as pragas, os desastres naturais, enfim. Mas, no entanto, porém, entretanto, mesmo estejamos nós advertidos e já estamos sendo, por causa desses sinais que já começaram. Vamos lá, não devemos nos deixar enganar, fique
ligado para quem lê as escrituras, para quem está de olho em tudo que está acontecendo, tá certo? Mateus 24:4, pois esses acontecimentos são apenas o princípio de dores. Volto a dizer, é apenas o princípio de dores do que há de vir. É o comecinho, é apenas uma fagulha. Muito pequeno essa demonstração que já estamos vendo nesses últimos tempos. Então, Mateus 24:8, dá uma conferida. Mateus 24:6, aí você volta um pouquinho para você ter uma compreensão melhor. Muitos intérpretes, muitos teólogos, estudiosos, apontam a cada terremoto, a cada agitação política, a cada ataque a Israel. É bom que vocês fiquem de olho em Israel, Jerusalém. Fique de olho no povo judeu. Porque segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, eles são, esta nação, o reloginho de Deus. Em algumas profecias do Velho Testamento, apontam que em 1948, Israel, o povo judeu, volta a ser Estado de Israel. Não vou aqui entrar no assunto, mas apenas para você ficar ligado, tá? Então fique ligado aí. E aí a gente contando uma geração de 70 a 80 anos, que é o natural de uma geração, tanto é que o último censo que foi feito, biblicamente falando, está lá nos Salmos, tá? Então, Salmos 90, se não me engano, 95. Se não me falha agora, depois vocês deixam aí nos comentários se vocês querem saber um pouco mais e eu trago um pouco mais de informação, tá bom? Porque aqui é muito rápido. Então, o último censo bíblico, o homem teria de 70 a 80 anos de vida. Então, se nós formos contar o Estado de Israel, que voltou a ser Estado em 1948, se fizermos a conta 2021, aí você tem os cálculos e sabe mais ou menos, não estou marcando, pelo amor de Deus, a volta de Jesus, tá bom? A volta de Jesus é um outro caso. Tá? Primeiro o arrebatamento, e dentro desse arrebatamento da igreja, aí Jesus vem. Tá? O arrebatamento nada mais é do que o Senhor aparecer nos ares, sobre os céus. E a igreja do Senhor será arrebatada. Esse arrebatamento será tirada, levada. A volta de Cristo, ele vai descer lá no Monte das Oliveiras. Se você dá uma olhadinha lá em Atos dos Apóstolos, você vai entender melhor o que eu estou falando. Eu quero te instigar, eu quero fazer com que você leia um pouco mais. Eu quero deixar um gostinho de quero mais. Começa lendo Atos dos Apóstolos em diante. Começa lendo lá, para você ter uma ideia melhor. Deixe, eu já disse nos comentários, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto. Apesar que eu já tenho no canal, já são mais de 250 vídeos para vocês. Tenho também sobre esse assunto. Apenas estou trazendo uma lembrança, uma reflexão, algo que você possa estar atento e pensando e refletindo, tá bom? Então vamos lá. Então o que acontece? Mesmo sendo esses eventos sinais dos fins dos tempos, não são e nem pode ser indicadores de que o tempo do fim chegou. Certo? É bom ficar só ligado. O apóstolo Paulo avisou que os últimos dias traria um notável aumento de falsos profetas, espíritos enganadores que tentariam de qualquer forma apostatar até mesmo os escolhidos, com enganos. É o que nós temos visto hoje nas religiões, nas denominações, tá certo? E muitos líderes que realmente trazem uma palavra que não está de acordo com as escrituras, tá? Eu já tenho neste canal também sobre esse assunto, tá? Por você dar uma conferidinha lá. Então, aparecerão pessoas com doutrinas do maligno mesmo, tá? Trazendo uma leitura, uma informação que não se encaixa nas escrituras, que não se encaixa na Torá, no Pentateuco, que não se encaixa nas epístolas, tá? Então nem no Novo, nem no Velho, nem no Velho, nem no Novo. Então devemos ficar atento aí. Então 1 Timóteo 4:1
Depois você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, confere o que eu estou falando. Os últimos dias são descritos como tempos perigosos, por isso desse vídeo, tá? Por quê, Carlos? Por causa do aumento do quê? Do caráter maligno na vida das pessoas, que hoje está muito mais do que ontem. Tá? Então, resistem à verdade, eles não querem saber da verdade, então, porque vivem na mentira, então não querem de fato viver a verdade. 2 Timóteo 3, de 1 a 9, confere para mim, ou melhor, conferindo aí na sua Bíblia, tá? Vejam também 2 Tessalonicenses 2, 3, dá uma conferida aí sobre esses últimos tempos, dá uma conferida aí sobre os acontecimentos finais. Outros possíveis sinais também incluem agora na reconstrução do templo judaico de Jerusalém. Segundo alguns rabinos, depois de 2000 anos eles vão começar a fazer os sacrifícios que faziam no templo que foi derribado lá em 70 DC, em 70 depois de Cristo, foi derrubado o grande templo, né? Então o templo veio abaixo. Então Jesus também falou sobre isso. Então lá havia os sacrifícios do judeu, e depois que o judeu foi levado, foi desfeito, perdeu seu estado, deixou de ser, enfim, tem toda uma história que não dá agora para contar na íntegra, tá bom? Então, com esse avanço, com a hostilidade, o aumento do mal, os avanços, até mesmo as questões da tecnologia, não é verdade? Os 5Gs da vida que estão vindo aí, governo único, religião única, você está entendendo? Então, tudo isso é para uma preparação das agendas globais e está para acontecer, ok? Então, vamos lá? Então é importante lembrar que é bom estar de olho em Israel. Como eu já disse, em 1948 ele voltou a ser um Estado novamente. E quando isso estivesse acontecendo, seria um dos sinais. Por isso que a gente diz que é o reloginho de Deus, ok? Bora para o final? Gênesis 17:8, anota aí. Tá? Que vai estar acontecendo falando sobre a ressurreição física e espiritual de Israel. Deus também tem algo com Israel. Nós somos a igreja gentílica. Tudo que não é israelita, tudo que não é judeu, depois eu explico sobre isso, é gentil. Então nós somos a igreja gentílica. Então Deus tem algo na nossa vida e tem na vida também do judeu. Beleza? Ezequiel 37, dá uma olhadinha falando sobre a terra, falando sobre Israel, falando aqui sobre o fim dos tempos, com relação a Israel, sobre a escatologia apocalíptica, sobre essa questão que podemos falar em outros vídeos, tá bom? Então Daniel 10, 14 e o 11, 41, Apocalipse 11, 8, tá? Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, falando já uma preparação para os últimos tempos. Então Deus nos deu informações suficientes e Ele tem nos dado informações para que possamos estar atentos. Esteja você atento também a isso, para o final ou os finais dos tempos. Esses são alguns dos sinais em que eu acabei citando aqui para vocês. Deus abençoe sua casa, sua família e tudo que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo.